Muito bem, estamos aqui então com esse início de jornada onde nós vamos trabalhar para contar uma história. E contar uma história não é fácil, precisa realmente buscar profundamente aqueles que conhecem a história. E a história que nós queremos contar é a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Criciúma, aqui no centro, mais conhecida como a Igreja do Relógio, porque desde a sua existência ela começou com um relógio, né? Então, nós estamos hoje aqui para conversar com um dos pioneiros, um dos mais antigos da igreja aqui, que é o pastor Vanderlei Fernandes. Pastor Vanderlei Fernandes, 77 anos, desde os 3 anos de idade, está servindo ao Senhor, né? De quando ainda tinha 3 aninhos de idade, já se faz presente na Assembleia de Deus. E nós queremos, então, agradecer o pastor Vanderlei Fernandes, uma vida dedicada, né, à obra do Senhor, dedicada à Igreja Assembleia de Deus de Criciúma. E vai aí, então, a primeira pergunta para o pastor Vanderlei. Primeiro, sua saudação, pastor, a todos que estão nos ouvindo nesse momento, através do canal do YouTube, através das plataformas. Muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo à história da Assembleia de Deus de Criciúma. Prazer imenso, pastor Jaime. Estamos aqui para servir a Deus, né? Nós somos gratos a Deus por tudo. Em primeiro lugar, a paz do Senhor a todos. Desejo a todos uma ótima recepção. Nós estamos aqui a convite do meu amigo, pastor Jaime Lopes, que, né, agendou para essa data nós estarmos contando aquilo que sabemos da trajetória da Assembleia de Deus de Criciúma e como somos das antigas, lá do tempo dos primórdios. Eu estou aqui para, né, falar tudo aquilo que vier, né, que no meu coração, e contamos até com a ajuda do Espírito de Deus. Muito bem, pastor Vanderlei. Então, o senhor tem história porque o senhor fez parte de muitas áreas na igreja, também como pastor, né, integrado da convenção, fazendo parte dessa igreja. Então, pastor Vanderlei, fale um pouco aí da sua história, né? Onde nasceu, em que ano e com quem casou, quantos filhos o senhor tem? Vamos a essa primeira pergunta. Muito bem. Eu nasci em Criciúma no dia 10 de novembro de 1946. Na época, meus pais moravam no bairro Pio Correia e dali, desde então, nós sempre, né, congregando aqui em nossa igreja em Criciúma. E nós, certamente, mais tarde o pastor Jaime vai nos interrogar com outras perguntas, mas, em resumo, né, nós congregamos aqui no templo da Assembleia de Deus em Criciúma desde quando era uma igreja de madeira, bem pequena, instalada em cima de um barranco, né? E, na época, meus pais se converteram na gestão do pastor José Serafim de Borba. Aliás, quando ele era auxiliar, porque o pastor José Serafim de Borba, ele veio 2 vezes para Criciúma. A primeira vez ele veio quando ele era auxiliar e a segunda vez ele veio como pastor presidente. E dali eu veio me congregando, né? E passei esse templo de madeira e depois o segundo templo de material e o terceiro templo. No terceiro templo, que era o que anterior a esse, eu me casei com a irmã Salete no dia 13 de setembro de 1969. Já o mês que vem vai fazer 55 anos de casado. E nessa trajetória nós tivemos 3 filhas, 1 filho, né? Hoje cada um tem seus filhos, tenho 6 netos,
né? Já tenho netos casados. E nessa oportunidade, nós fizemos história. Eu agradeço a Deus pela família que Deus me deu, né? E assim foi a minha trajetória. O seu pai já era crente quando o senhor se converteu, quando o senhor veio para a igreja? A sua família era crente? E como era o nome do seu pai e da sua mãe? O meu pai chamava-se Ciriaco Fernandes, a minha mãe Líria Rosa Fernandes. A minha mãe veio a se converter primeiro. O meu pai era alcoólatra, vivia assim, cambaleando pelas estradas. E na época o meu irmão, saudoso pastor Pedro Paulo, ele já era adolescente e ele disse para a mãe: "Ô, mãe, quem sabe a mãe vai aceitar Jesus na igreja do tio Manuel." O tio Manuel foi o primeiro músico, o primeiro maestro da banda de Criciúma. E esse Manuel ainda é vivo ainda? Não, já faleceu. Até foi feita uma homenagem para ele aqui, né, para o neto dele, né, em honra a ele, que já partiu com o Senhor. Então, esse meu tio veio a ganhar a minha mãe para Jesus, depois ganhou meu pai veio a aceitar Jesus como Salvador, né, meu irmão também aceitou. Na época eu era criança. E assim eu fui crescendo nos caminhos do Senhor, né? E foi muito bom a minha trajetória. Que maravilha, que bom, né? Então, assim, quanto tempo já o senhor, então, conhece a igreja? Desde os 3 anos, o senhor falou, né? 3 anos. Desde os 3 anos. Então, dá mais ou menos uns eu 70... Eu tenho 77, né? O senhor tem lembrança ainda dos 3 anos de idade? Não, né? Eu tenho vagas lembranças. Porque... eu tenho vaga lembrança da minha infância. De 4 anos para frente, ainda a gente consegue pode lembrar. guardar. Eu tenho vagas lembranças quando, por exemplo, eu era criança e eu sempre gostava de brincar de culto. E até eu conto no meu livro, não sei se o amigo tem, mas eu escrevi o livro A História do Vencedor. Eu conto no meu livro que eu brincava de culto e dizia: eu sou o pastor Antônio Lemos. E na época era o pastor aqui da igreja. O pastor Antônio Lemos foi pastor aqui, já foi presidente da convenção, depois foi para Blumenau, né? E até na nossa inocência a gente orava pela irmã que estava doente assim do lado, Jesus curava. É importante. Então a gente assim passou. Eu me lembro de algumas coisas. Às vezes quando vinha à escola dominical, não me lembro bem a idade, né, que eu tinha, mas eu sei que eu era criança. A minha primeira professora de escola dominical foi a irmã Ondina, que é a esposa do pastor Antônio Lemos. Sim. E até eu me lembro do primeiro textuário que eu decorei. E qual que era? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito Mateus 22, 21. Nunca me esqueci na minha vida. Exatamente. Em que áreas da igreja o senhor trabalhou, pastor Vanderlei? Eu, com 14 anos de idade, eu comecei a tocar na banda. Na época era banda, hoje era orquestra, né? E cantar no coral. Nos meus 14 anos de idade, aí eu tocava na época requinta, era um clarinete pequeno, assim, né? Hoje quase não se fabrica. E dali eu continuei, né, a tocar na banda, cantar no coral. E aí, com 19 anos de idade, já comecei a reger a banda. E regia também o coral da mocidade na época. Não era vocal, era coral mesmo, de 4 vozes, né? E assim vai. E a gente também, com 19 anos, eu fui auxiliar, fui separado auxiliar da igreja, na gestão do pastor Hilário da Costa. E na gestão do pastor José Alves Rodrigues, eu fui a diácono. E com o pastor Nito, fui a presbítero. Depois saí para a obra, em 1973. E aí vinha fui para Lauro Miller, né? Lá em Lauro Miller foi a minha primeira experiência com Deus, né? Que é muita coisa para a gente dizer, né? Porém, de Lauro Miller eu fui para Chapecó, assim foi a minha trajetória. Depois fui a pastor em Araranguá, fui evangelista, fui a pastor, né? E depois de ficar 15 anos fora, voltei para Criciúma. Aí em Criciúma eu dirigi a cidade mineira e depois vim para a sede.
fui vice-presidente do pastor Oswaldo Lemos. Na época que eu era vice-presidente do pastor Oswaldo Lemos, eu fui maestro da banda e do coral nessa gestão. E assim foi a experiência, né? A gente pregava, o Ministério da Música, na minha vida, sempre foi paralelo ao Ministério da Palavra. Em todo lugar onde eu passei nesse estado, né? Tive na Serra, enfim. O senhor também foi presidente? Eu fui presidente em 3 igrejas, né? Eu era vice-presidente aqui, com o pastor Oswaldo. Depois me ofereceram Uruçanga na época, minha primeira igreja que eu fui pastor-presidente. Fui em Uruçanga, tive 3 anos em Uruçanga. Se a gente for contar o que Deus fez ali, fez milagre, porque as entradas eram bem reduzidas, né? E construímos templo, Rio América, iniciamos ali no Rio Salto e começamos lá, né, no Morro do Meio. O Uruçanga pertencia a Criciúma? Não, o Uruçanga nessa época era sede. Uhum. Antes, sim. O senhor se lembra de quantas cidades pertenciam a Criciúma? A cidade que pertencia a Criciúma, que eu me lembro que hoje é sede, por exemplo, nós temos Içara, né? Araranguá pertencia a Criciúma, Jacinto Machado, Timbé do Sul, Maracajá, né? Temos Uruçanga, Morro da Fumaça, Cocal, Siderópolis. Agora tem uma outra perto de Siderópolis que também... Tem outra perto de Siderópolis, né? Rio Fiorita, né? Fiorita, certo. Então, que vem na minha cabeça são esses... Bastante, né? Então, na verdade, a Igreja Assembleia de Deus, de Criciúma, ela expandiu bastante, né? Para o Meleiro, parece também. Enfim, então, esse trabalho muito lindo. Pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. O que a Igreja Assembleia de Deus de Criciúma representa para o pastor Vanderlei e a sua família? Houve algum fato muito importante que tocou, emocionou o senhor durante o seu ministério, a sua vida de cristão aqui na Igreja Assembleia de Deus, que marcou a sua história? Sim, o pastor Jaime, nós fomos criados na igreja, né, desde a nossa infância, e os nossos pais eram homens de muita oração. O meu pai, ele tinha o joelho calejado. Meu pai era um homem que orava 5 horas direto, sem sair do joelho. E ele deixou essa marca, ele deixou esse legado para nós, né? Nós aprendemos muita coisa com o nosso saudoso pai. Ele era um homem analfabeto, mas era um homem de muita integridade, um homem, né, de uma índole muito forte, ganhador de alma. E nós, né, uma das coisas que marcou mesmo, dentro da sua pergunta, o que marcou mesmo a nossa estadia aqui como membro da Igreja de Criciúma foi a nossa saída para a obra de Deus no ano de 1973. Nós só tínhamos uma filha, que era a Kelly, o senhor conhece, a Kelly Cristina, minha filha mais velha. Ela hoje é mestra em literatura e ela tinha 1 ano e meio. Inclusive, ela está inserida dentro da nossa equipe para escrever o livro, né? Ah, sim. Ela que vai fazer todas as correções. Ah, sim. E a Kelly foi acometida com uma enfermidade seríssima nos 2 pulmões. E eu e a minha esposa ficamos apavorados. Minha esposa foi para o hospital e ficou internada com ela lá. E a Kelly estava entre a vida e a morte. E Deus me chamava para a obra de Deus, para a sua obra, melhor dizendo, né? E nessa ocasião, a minha esposa era tímida, não estava muito contente em sair para a obra integralmente. E a Kelly estava lá com a minha esposa. E quando a minha esposa viu a Kelly morrer, ela estava se passando, a minha esposa
fez uma oração no hospital e disse: Senhor Jesus, se tu curar a minha filha, eu prometo acompanhar o meu esposo para a obra de Deus em qualquer lugar. Na mesma hora que ele foi curada. Que benção. Na mesma hora. E a maior surpresa é que naquela mesma semana, o pastor Nirto dos Santos, o velho Nirto, não esse agora, o saudoso pastor Nirto dos Santos, pai, me chamou aqui na secretaria. Ele era o presidente na época? Ele era presidente da convenção e presidente da igreja de Criciúma. Quase todos os presidentes de Criciúma foram presidentes da convenção. Pastor Arcelino e pastor Nirto, pastor Oswaldo Lemos, vários pastores, né? Então, o pastor Jaime, Jesus curou. Naquela mesma semana, o pastor Nirto me chamou na secretaria para me assumir o trabalho de Lauro Miller. E isso foi em maio de 1973. E durou 42 anos. E nesses 42 anos eu poderia, né, contar por onde passamos. Dali fomos para Chapecó, de Chapecó, né, eu vim para Santa Cecília, de Santa Cecília vim para Curitibano, de Curitibano fui para Indaial, de Indaial fui para Aranguá, Aranguá fui para Sombrio, Sombrio vim para Criciúma, assim vai. Aí, depois de Criciúma, aí assumimos a presidência, aí fomos para Uruçanga, como já disse, Canelinha lá, perto de Grande Florianópolis, e depois de Canelinha viemos para Morro da Fumaça. Canelinha fica próximo a Tijucas, né? É isso, entre Tijuca e Brusque ali, né? Isso. E depois viemos para Morro da Fumaça, e Morro da Fumaça nós ficamos 11 anos, onde construímos o templo, né? Pela bondade de Deus, e em Canelinha também construímos um templo, né? Mas o foco, né, da nossa entrevista aqui é Criciúma, né? Criciúma. Então, este foi um dos marcos grandes que, dentro da sua pergunta, foi a minha chamada. Como Deus me chamou. É a forma como ele... Ele chamou. Porque, interessante, pastor, um dia desse eu estava ali escutando o senhor pregar aqui, eu não contei para o senhor ainda, né? Eu estava escutando o senhor pregar aqui num culto de quinta-feira e eu estava em casa ouvindo. Aí, quando tu começou a dar testemunho, eu não me lembro qual foi o testemunho que tu deu também, de uma prova que tu passou e Jesus abençoou. A minha esposa estava do meu lado, no sofá, e quando eu estava contando, a minha esposa começou a chorar com a tua pregação, porque era paralelo. Meu filho que também com problema pneumonia, né? Isso. E ele estava com 8 meses. Aí quando tu contou essa experiência, minha esposa chorou e lembrou da Kelly, que também foi curada por Jesus. Amém. Pastor, mais uma pergunta aqui. O senhor abriu algum trabalho fora de Criciúma, aqui em algumas cidades adjacentes? Eu, por exemplo, na minha vida ministerial, eu evangelizei muito de casa em casa. Sim. O meu ministério foi evangelização individual, né? E nesta ocasião, pastor Jaime, a gente poderia contar quantas almas ganhou para Jesus. Por exemplo, na cidade mineira, quando nós estivemos lá, né, ganhando para Jesus, o trabalho do Canório foi aberto no meu tempo, né? Na cidade mineira também, o Jardim União foi aberto no meu tempo. E nós tivemos também em Canelinha, né, o trabalho da Índia, um bairro na Índia, né, que nós evangelizamos muito de casa em casa, evangelizamos com culto ar livre. Hoje tem uma igreja lá. E tantas igrejas, né? Eu me lembro uma vez que eu estava em Chapecó, que eu sempre, quando eu ia visitar as igrejas, eu entregava folheto, falava de Jesus, convidava para o culto e lá nós esperávamos, né? Eu me lembro que eu estava evangelizando de casa em casa e o Espírito Santo invadiu a minha alma, eu comecei a falar de Jesus e eu comecei a chorar sozinho e, de repente, eu senti de Deus que Deus ia salvar muitas almas naquele lugar. Evangelizamos muito ali,
Falamos de Jesus para muitas Naquela pessoas. época que o senhor evangelizava, era tudo de carrão ou era de bicicleta? Ou Tudo era a pé. Tudo a pé. Tudo na sola. Que, na verdade, pastor, vou fazer uma pergunta agora, sei que o senhor vai ter graça e sabedoria, mas quem é antigo? Antigo tem uma visão de como a igreja começou, de como a igreja vivia, de como era tão necessário, tanto esforço para estar. Como é que o senhor vê a igreja hoje, né? Na administração do nosso pastor-presidente, da nossa convenção? Como é que você vê a igreja hoje em Criciúma? Ela ainda se mantém como uma igreja detentora da salvação? Sim, eu sinceramente, o pastor Evaldo, falando do fundo da minha alma, Sério. porque quando eu me jubilei, aliás, antes de me jubilar, eu sempre dizia comigo, quando eu me jubilar, eu quero congregar na minha igreja mãe, onde eu cresci, onde eu nasci, me casei aqui, fiz boda de prata aqui, fiz boda de ouro aqui, né? Aqui foi a minha história. Criciúma é o marco da minha vida, né? Até quando eu me jubilei, eu estava lá, não me lembro qual é o lugar, lá na convenção, na sede em Itajaí, e muitos pastores me convidaram para congregar com eles. Florianópolis, outros amigos, a gente tem muitos pastores amigos, a gente é antigo, né? Mas dentro do meu coração ardia Criciúma, sempre foi. E naquela época, nós era de muita oração, tá entendendo? E nós ganhava alma, eu caminhava 9 quilômetros, 17 quilômetros, amassando barro, às vezes não tinha como vir, pousava lá no chão, na casa dos irmãos, dormia no chão, e nós passamos necessidade mesmo. Era dificílimo. Agora, dentro da sua pergunta, hoje, eu congrego na igreja de Criciúma, falando do fundo da minha alma, eu me sinto muito feliz. Por quê? Pelo fato de nós ter um pastor, um homem de Deus. Não que eu queira bajular, porque eu não preciso da bajulação, de puxar saquismo. Eu não preciso, né? Já cheguei onde cheguei. Mas o pastor o Roberto, eu tenho um amor muito grande por ele pelo seguinte, pelo fato dele ser um homem de Deus, um homem íntegro, um homem sincero. E alguém às vezes diz assim, mas a igreja de Criciúma não é mais igual à igreja de antigamente. Sinceramente, eu vou dizer uma coisa para ti, ó. Os cultos, a salvação de almas, né? Os batismos, eu tive o privilégio de assistir o último batismo que o meu neto se batizou, uma imensidade de novos convertidos, né? Jesus abençoa na área musical, temos um lindo coral, uma linda orquestra, temos irmãos, né, do círculo de oração, temos, enfim, irmãos que evangelizam, irmãos que ganham alma para Jesus. Quer dizer, isso sem falar que existe, pastor, 70 igrejas em Criciúma e todas elas realmente em crescente, né? Crescendo e cada vez mais buscando a Deus, e a igreja é uma benção. Por exemplo, no tempo atrás aí, tinha a igreja de Criciúma, naquela época, a igreja de Criciúma, dava para contar no dedo as congregações que tinha, como aquelas que eu citei, que eram congregações, que hoje são sede, mas aqui dentro de Criciúma, eu me lembro que tinha Metropol, Cidade Mineira, que eu me lembro, dentro de Criciúma, há anos atrás. Hoje, quantas igrejas tem? 70 igrejas, todo bairro tem. Todo bairro tem igreja. Então, é prova de que Deus está no negócio, que Deus está com a nossa igreja de Criciúma. Muito bem, pastor. Vamos então aí, chegando ao final da nossa entrevista, mas antes eu quero perguntar para o senhor se há algo ainda que nós não sabemos, eu não perguntei para o senhor, mas tem alguma coisa no coração que o senhor conhece da igreja de Criciúma. Eu só gostaria de expor, por exemplo, algo que foi feito, alguém que trouxe o evangelho para vocês, alguém que marcou também a história de vocês, que se o senhor quiser falar, tem liberdade também. Pois é, então, como eu falei no início, né? Os meus pais eram os primeiros pioneiros, um dos primeiros, né? Porque a primeira crente de Criciúma foi a irmã Maria Rodrigues e depois a irmã Vitalina dos Anjos. A Maria Rodrigues foi
minha professora de escola dominical, eu era criança, ela me dava poesia para recitar no dia do Natal, na época, né? Então, e nós podemos ver assim que quando Deus fez tantos milagres na época, né? Que Deus usava o pastor José Borba, né? Eu era criança. O pastor José Borba era o homem que começava a orar. Hoje pela manhã, ele virava o dia, virava a noite, não saía do joelho e só ia sair da oração amanhã à noite. E Deus fazia proeza. Houve um avivamento tão grande no tempo do pastor Borba que muitas crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Inclusive está no meu livro a foto das crianças, né? E eu estou incluído nas crianças que foram batizadas com o Espírito Santo. Foi um grande avivamento. E muitas conversões de almas. Poderia contar, por exemplo, quando os irmãos cantavam o hino especial que se chama, né? Quando era cantado, eu me lembro uma vez, né, me veio vivo na minha mente, o saudoso irmão Lauro Lopes cantou o hino "Há um lar muito feliz lá no céu", né? Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos fiéis irão habitar na presença do Rei Criador. E quando ele estava cantando, ele cantou com uma unção tão grande que a família Lopes, aliás, o irmão Aliatar estava cantando, a família Lopes vinha vindo, né, para Jesus em pleno hino especial. Era uma glória tremenda, né? Então, a gente tem tantas coisas, né? E Deus usou muito o meu saudoso tio, que foi o primeiro maestro aqui da banda de Criciúma, né? O primeiro músico. E dali, né, o ministério da música continuou, né? Porém, eu quero dizer que valeu a pena, né, o meu tio falar de Jesus para nós. Pastor Vanderlei Fernandes, ele que está com 70, vai fazer 77 anos, não, 78. Eu vou fazer 78 no mês de novembro, dia 10 de novembro. 10 de novembro, vai fazer 78 anos. Contou a história da sua trajetória aqui na cidade de Criciúma, na Igreja Assembleia de Deus. E nós vamos contar no livro, né? No livro da ADC Criciúma, Assembleia de Deus. Nós estamos aí com 84 anos, acho, aqui em Criciúma. Parece que 85. 85 anos, né? No ano que vem. E vamos estar aí levando conhecimento a todos os nossos queridos e amados irmãos. Para você que esteve com a gente, muito obrigado. Essa foi a entrevista com o pastor Vanderlei Fernandes. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. É um prazer muito grande. Estou sempre à disposição. Obrigado. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.